Graça e paz a todos. Nesta noite nós teremos mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus e também esperamos receber da parte do Senhor a palavra dele para os nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração, um momento de comunhão com o nosso Deus, buscando e clamando a presença dele. Amado Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos, te exaltamos e te louvamos. Rogamos, nosso Deus, que Tu estejas, ó Deus, aceitando a nossa adoração, o nosso culto. Sabemos, ó Pai, que somos pecadores, fracos, falhos, necessitados realmente da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, antes de começarmos, ó Deus, esta palavra nesta noite, clamamos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, clamamos, ó Deus, as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um daqueles, ó Pai, que estão acompanhando esta transmissão neste momento, e que Tu estejas, ó Pai, fortalecendo e amparando cada lar, cada família. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para a nossa edificação nesta noite, nós leremos no Salmo 119, como eu disse na mensagem da semana passada, nós estamos caminhando pelo Salmo 119, uma série de mensagens expositivas sobre o Salmo 119. E hoje nós retomaremos, então, desde o início nós começamos, então fomos até o verso 48, e na semana passada eu pulei essa parte que vai do 49 até o verso 64, e entrei no verso 65 até o verso 72. E hoje nós, então, dando continuidade, iremos para o verso 49, do verso 49 ao verso 56, que nos diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Então o salmista exalta realmente a Deus, e ele diz que ele tem recebido grandes bênçãos do Senhor, porque ele guarda os preceitos do Senhor. Mas eu quero lembrar de alguns fatos que ocorreram durante o início do ano, especialmente no período do Carnaval, que nós vivemos aí há 2 meses atrás, esse período do Carnaval. Nós tivemos zombarias com o nome de Jesus, muitos grupos de escolas de samba falando a respeito da pessoa de Jesus, e Jesus foi mostrado como um socialista, Jesus foi mostrado como um símbolo de resistência, Jesus foi mostrado como homem, mulher, como indígena, como negro, como homossexual. Jesus foi mostrado de diversas formas. Então, segundo os sambistas e os carnavalescos, especialmente aí desta escola de samba que estou me referindo, usaram a imagem de Jesus para fazer protesto, para fazer apologia, para defender ideologias, de modo que o Senhor Jesus tem sido vilipendiado em diversas formas. Então a mensagem de Jesus, ela serve, e esse Jesus que foi apresentado, ele está em todas as religiões e ele aceita tudo. Quando o próprio Senhor Jesus disse que não veio para trazer paz à terra, e sim para trazer divisão. O Senhor Jesus afirmou que quando ele viesse, ele traria divisão à terra, ele traria separação, até mesmo entre parentes, entre familiares. No ano passado, uma outra escola de samba colocou Jesus derrotado por Satanás, Satanás vencendo Jesus. Nós vemos então zombarias
com o nome de Jesus, zombarias com a pessoa de Jesus, zombarias contra a palavra de Deus, zombarias contra aqueles que defendem a verdade, zombarias contra aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, zombarias que atacam de fato, no centro de tudo, a vontade de Deus revelada na sua palavra, na sua santa palavra para nós, na sua lei para nós, que é a Bíblia Sagrada. E o salmista, então, ele aqui, mais uma vez, eu friso isso, o Salmo 119 todo coloca a revelação de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, os preceitos de Deus, os juízos de Deus no centro de tudo. Então, se queremos ser felizes, segundo o Salmo 119, devemos olhar para a palavra do nosso Deus, devemos olhar para a vontade do nosso Deus, devemos olhar para aquele que que diz, que serve ao Senhor, que anda nas palavras do Senhor, devemos andar nos caminhos do Senhor. Então, essa é a ideia aqui. E nós encontramos, então, aí, nessa estrofe que vai do verso 49 ao verso 56, aqui, como eu disse, é um poema acróstico, então, com 22 estrofes, cada estrofe começando com uma letra do alfabeto. Aqui a letra que encabeça esses versos é a letra Zayin, ou a letra Z para nós. Lá na língua hebraica, são poucas palavras que começam com a letra Z. Em geral, ela aparece, é uma letra que aparece mais no meio das palavras, mais do que no início. Mas tem uma palavra que é muito usada no hebraico, que ela começa com a letra Z, que é o verbo lembrar, o verbo recordar, zakar, lá no hebraico, zakar. E também nós temos o pronome demonstrativo este, que é zut. Então, aqui a gente tem duas expressões, mas especialmente o verbo lembrar é um dos verbos mais usados no hebraico, e uma das poucas palavras que começam com Z, zakar. Então, o salmista começa: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. E o salmista aqui nos dá 3 caminhos, 3 orientações para a nossa vida prática, para que nós possamos de fato glorificar ao nosso Deus e honrar ao nosso Deus com a nossa vida. Então, o salmista diz que ele tem servido, ele tem procurado viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, nós temos aqui 3 orientações de Deus para nós, pelas quais nós podemos glorificar a Deus com a nossa vida. Não são orientações simples. Por quê? Porque nós encontramos aí situações que vão nos confrontar todos os dias. E a primeira orientação que o salmista nos passa, que ele nos dá, é que nós devemos esperar na promessa de Deus, esperar na palavra de Deus, aguardar naquilo que recebemos da parte de Deus. Não é simples assim, não é tão simples assim, esperar na promessa de Deus. E o verbo zakar aparece aí logo no começo do versículo 49, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual eu espero. Então ele está dizendo, eu espero, eu aguardo, eu coloco a minha esperança na promessa que tu fizeste a mim, Senhor. Então, este é um dos versículos chaves, inclusive no livro dos Salmos. Aliás, o verbo lembrar é um dos verbos chave aqui no livro dos Salmos, porque os salmistas em geral, não só o salmista do Salmo 119, mas Davi, os filhos de Coré, Asaf e outros salmistas também usam muito esse verbo zakar, o verbo recordar, o verbo fazer lembrar. Então, aqui nós temos um cerne da ideia do salmista. Eu estou esperando na tua promessa. Eu estou aguardando naquilo que o Senhor fez para comigo, falou para comigo. E o que o salmista esperava? Qual é a promessa que o salmista esperava? Então, uma das ideias aí,
e a gente pode perceber claramente, é que Deus não podia esquecer-se da sua aliança com o seu povo. E não é que o salmista estava aqui cobrando de Deus isso, porque a ideia de toda a palavra de Deus é que Deus não se esquece da sua aliança para com o seu povo, daquilo que ele prometera ao seu povo. Então, ao lembrar o seu povo, Deus então estava trabalhando ativamente aí para manter o povo guiado, protegido ou orientado pela ideia de que ele cumpriria a sua promessa. Então, Deus havia prometido cuidar, velar, proteger, amparar o seu povo. Mas essa promessa remete à aliança. Então, toda vez que nós lemos a expressão, que nós vemos essa expressão, essa ideia de que a promessa de Deus é evocada, de que a promessa de Deus é lembrada, a ideia é de que nós devemos lembrar que o Senhor fez uma aliança lá com Adão e depois com Abraão, e essa aliança faz parte aí do pacto da graça de Deus. Então o pacto das obras faz parte do pacto da graça de Deus, e Deus prometera ao seu povo ser o seu Deus. Então eles seriam o povo de Deus e Deus seria o seu Deus, e Deus estaria com eles, e Deus cuidaria deles, e Deus os levaria para a concretização daquilo que ele havia dito através dos seus servos do passado. Então Deus fez de Israel uma grande nação, Deus conduzira o seu povo, Deus dera ao seu povo a terra que lhe prometera, Deus abençoara o seu povo, guardara o seu povo, e o seu povo andou na presença de Deus. Então o salmista então pondera e coloca, olha, as minhas experiências de vida, aquilo que eu tenho recebido, aquilo que eu tenho vivenciado todos os dias, no meu dia a dia, eu tenho recebido do Senhor. Então o salmista sabe que tudo que ele é e tudo que ele tem repousa na promessa de Deus para a vida dele, e nessa convicção de que ele esperava no Senhor, de que ele aguardava no Senhor, de que a esperança dele estava no Senhor. Recentemente circulou pela internet uma frase, e também num devocionário que nós recebemos, circulou aí uma frase dizendo que a esperança é para os idiotas. Nós entendemos claramente que a esperança é para aqueles que realmente conhecem a verdade, estão na verdade e caminham na verdade, o apóstolo Paulo disse que nós temos a fé, a esperança e o amor. Nós temos esse tripé que alicerça a nossa vida: a fé, a esperança e o amor. De modo que nós esperamos sim, nós temos esperança sim no Senhor, nós aguardamos sim no Senhor. E o livro dos Salmos, ele reforça muito essa ideia de esperar no Senhor. Salmo 43, tenho esperado nos teus juízos. Salmo 81, no verso 43, tenho esperado nos teus juízos, aqui no Salmo 119. No verso 81, porém espero na tua palavra. No verso 114, ele diz, na tua palavra espero. No verso 147, ele reforça, na tua palavra espero confiantemente. Então, espero confiante. Então o salmista, no próprio Salmo 119, nós temos aí em 5 versículos essa ideia de que ele esperava na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, E no livro dos Salmos nós encontramos isso em diversos salmos. Eu poderia ficar citando aqui inúmeros salmos que mostram para nós a ideia de esperar no Senhor, mas um dos mais conhecidos, que eu quero só destacar esse, que é um dos mais conhecidos, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Outro bem conhecido, Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. E lá no Salmo 62, somente em Deus espera, ó minha alma silenciosa. Somente em Deus espera, ó minha alma silenciosa. Então, o salmista está dizendo, eu me aquieto, eu fico esperando no Senhor,
Mas qual é o sentido então dessa ideia que é repetida inúmeras vezes no livro dos Salmos, inúmeras vezes aqui no Salmo 119? Qual é essa ideia? A ideia que clara para ele, a ideia central aqui para ele, é que toda a confiança repousa nos próprios planos, repousavam nos próprios planos de Deus para a vida dele, nos propósitos de Deus para a vida dele, naquilo que Deus havia revelado, né? Então, nós precisamos entender que a nossa confiança está posta, tem que estar posta naquilo que Deus prometera a nós. E aqui nós temos a base, então a base segura para a nossa segurança, para fortalecimento da nossa fé como crentes em Cristo. Porque quando nós olhamos então lá para Romanos 8, 28 a 30, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele completa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que o salmista está dizendo aqui é que ele esperava no cumprimento do propósito de Deus para a vida dele, para aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Então o salmista, vivenciando aquele sofrimento, vivenciando aquela perseguição, como eu já mencionei na semana anterior, o salmista, ele vai olhando para as suas lutas, olhando para os seus sofrimentos, olhando para aqueles que o estavam perseguindo, ele vai agora fortalecer-se na promessa de que Deus estava conduzindo tudo, de que Deus estava à frente da sua vida, de que Deus estava concretizando o seu propósito, o plano dele para a vida dele, salmista. Então ele agora entrega, coloca a sua vida debaixo dessa certeza, ele se firma debaixo dessa certeza. Então, lembra-te, Senhor. E aí, ele, como eu disse, não estava aqui cobrando de Deus, mas ele estava aqui reafirmando, esse desejo. Santo Agostinho disse que o desejo daquele que faz sua oração está manifesto, pois ele pede por aquilo que foi prometido. Olha só, então o desejo daquele que faz sua oração está manifesto, pois ele pede por aquilo que está, ou que lhe foi prometido. Deus não é admoestado, Santo Agostinho que está dizendo, Deus não é admoestado, como se a promessa houvesse aí fugido da sua mente, ou fugido do seu controle. Não. Mas a gente ora com base naquilo que nos foi prometido. Nós oramos nesse sentido. E aí o salmista diz, usa a expressão, me tens feito esperar. Deus produz esperança com base nas promessas, a palavra de Deus produz esperança com base nas promessas de Deus e com base no caráter de Deus, nos seus atributos imutáveis, naquilo que Deus é. Lá no livro de Números, no capítulo 23, nós encontramos o seguinte, Números capítulo 23, verso 19, ele diz assim, deixe-me ler aqui, declaração dele, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a colocação final, porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Fiz questão de repetir, porque é uma certeza que nós devemos ter. Nós devemos ter, de fato, no nosso coração, essa convicção de que o Senhor fará, o Senhor levará a bom termo aquilo que que Ele disse a nosso respeito, aquilo que Ele tem a nosso respeito, Ele levará a bom termo. E Lutero chegou ao ponto de dizer que a igreja, que a igreja em seu momento de aflição, aprende a viver pela fé invisível, aprende a viver por essa esperança. Então a esperança que se vê não é esperança, está lá em Romanos 8, 24. A esperança do crente está na palavra, e a palavra de Deus diz que nós somos firmados, alicerçados nas promessas e no caráter imutável do nosso Deus, nos seus atributos imutáveis, por aquilo que Deus é. Então, sem a palavra no coração, logo o povo de Israel deixava o Senhor. Veja bem, o povo de Israel tinha visto sinais tremendos da parte de Deus.
O povo de Israel tinha experimentado coisas que nós hoje só imaginamos, vislumbramos quando lemos a Bíblia. Então nós vislumbramos a cena deles recolhendo codornizes, nós vislumbramos a cena deles recolhendo maná, nós vislumbramos a cena deles tendo uma libertação numa guerra e indo lá e recolhendo os despojos sem que terem levantado uma espada, sem terem feito nada, absolutamente nada. Nós vislumbramos a cena das muralhas de Jericó caindo, nós imaginamos as várias situações do Antigo Testamento que o povo recebeu aí provas concretas da ação de Deus, mas o povo não guardou a palavra do Senhor, não guardou a lei de Deus, não guardou os preceitos de Deus. Então, logo, quanto mais o povo se afastava da palavra do Senhor, dos preceitos do Senhor, mais o povo caía em pecado, mais o povo desprezava a lei de Deus, mais o povo zombava da própria lei de Deus e vivia como se Deus não existisse. Então, de nada adiantava o povo experimentar e ver e receber também pela transmissão dos ancestrais. Olha, nós vivemos isso se eles não se apegassem à palavra, porque quando se afastavam da palavra, sem a palavra no coração, logo deixavam de esperar no Senhor. Nós precisamos ter no nosso coração, se nós queremos glorificar ao Senhor, nós precisamos ter no nosso coração a palavra e esperar no Senhor. E no verso 50 ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele diz que isto é consolo para ele, que a palavra de Deus traz vida, né? E aqui o salmista não estava falando de regras severas, de preceitos que ele tinha que cumprir ou deixar de cumprir, não. Apesar de que a palavra de Deus traz preceitos e regras que nós devemos cumprir ou deixar de cumprir, mas aqui o salmista estava enfatizando que Deus vivifica segundo a sua palavra. Deus vivifica segundo a sua palavra. Então, o que nós vemos aqui, o que está alicerçado nessa colocação do salmista no versículo 50, é justamente isso, que ele tem a certeza de que de que a vida dele estava assegurada pela prévia promessa de Deus. Então Deus havia já garantido a ele que ele seria mais do que vencedor, de que ele teria vida. Então o salmista diz: vivifica-me, renova-me, me faz recobrar o ânimo, me faz recobrar as forças, me faz recobrar a vontade, me dá de fato desejo de viver, de andar no teu caminho, vivifica-me. Porque ele está dizendo que o que vai gerar vida nele é a própria ação de Deus nele. Guarde isso no seu coração. A ação de Deus na sua vida é que irá gerar vida. A ação da palavra de Deus, o alimento que procede da palavra de Deus irá trazer essa vida ao seu coração e ao meu coração. Então é isso que o salmista está aqui reforçando. E ele diz que Deus, o Senhor, estaria fortalecendo a sua vida, amparando a sua vida, dando a ele, de fato, vitória e poder. Então, guarde isso nesta noite, que o Senhor esteja com você, que você observe, que você guarde isso para você, que a verdadeira fonte de vida está na palavra de Deus. Então Deus nos vivifica segundo a palavra dele. A segunda coisa que o salmista vai nos lembrar, para que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida, é que nós não podemos de maneira alguma nos conformarmos com a impiedade. Nós não podemos nos amoldarmos à impiedade, ou acharmos que aquilo que os ímpios fazem está bem ou está bom, né? Nós precisamos estar atentos, porque ele diz que as ideias, aquilo que procede
da impiedade vem da soberba, vem do orgulho humano, vem do desejo humano de se colocar como Deus. Então o salmista vai dizer: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasta da tua lei. E a ideia desses soberbos aqui é de que aqueles que se acham alguma coisa, daqueles que pensam de si além daquilo que Deus diz que eles são, ou seja, pecadores, homens fracos, falhos, homens sujeitos aí a toda sorte de mal ou de maldade. Então os zombam do salmista se rebelavam de fato contra Deus, e esses que se rebelavam contra Deus se opunham ferrenhamente aí contra o salmista, porque este buscava viver de acordo com os preceitos de Deus. Lá no verso 69, que eu mencionei a semana passada, ele usa novamente essa ideia: os soberbos têm forjado mentiras. Então os soberbos, além de tudo isso, mentiam contra o salmista, né? Mentem contra o salmista, preparam armadilhas contra o salmista. No verso 85 ele frisa isso, quando ele diz: para mim abrir covas os soberbos. Então veja bem, ele vai se referindo a esses homens soberbos, a essas pessoas soberbas que se afastavam de Deus, que zombavam da lei de Deus, que não amavam, que não aceitavam a lei de Deus para as suas vidas, que não colocavam a palavra do Senhor como a direção para as suas vidas. Então aqui toda sorte de mal se levantava contra o salmista para demovê-lo, para afastá-lo de uma vida piedosa, para tirá-lo do caminho do Senhor, né? Então, em meio a tantas coisas que vinham contra ele, o salmista se aproximava mais e mais ainda de Deus, voltava-se mais e mais para Deus. Então, quanto mais ele enfrentava a oposição desses que ele identificou como soberbos, mais ele se voltava aí para os preceitos e para a vontade de Deus. Então no verso 51 ele declara: os soberbos zombam, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Então o salmista volta para a ideia de que a lei estava aí. Novamente ele usa o verbo zacar: lembro-me dos teus juízos. Então ele se volta novamente para o Senhor e para a lei do Senhor. Então a lei de Deus, aqui os juízos de outrora, ele estava se referindo aqui à lei de Deus que vem desde a criação, tudo aquilo que Deus já tinha estabelecido desde a criação, depois aquilo que Deus promulgou lá no Monte Sinai, através de Moisés, né? A lei de Deus estabelecendo a nação de Israel, a lei que Deus dá como constituição para a nação de Israel, como código penal da nação de Israel, como código litúrgico da nação de Israel. Então o Senhor então orienta, e o salmista estava lembrando daquilo que Deus estabelecera desde a criação e que passou agora através de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés para o povo, e aquilo que os profetas e os sacerdotes então orientavam, ensinavam ao povo através aí da palavra que eles receberam do Senhor. Então todo o Pentateuco, tudo aquilo que o Senhor entregou aqui como lei, o salmista então diz: esta é a base para a minha vida. Eu lembro-me dos teus juízos de outrora, e dentro disso ele vai dizer: eu me conforto. Então o salmista se voltava para aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus, para aquilo que ele recebia através dos profetas e dos sacerdotes, aqueles que Deus enviava, que orientavam segundo a lei de Deus. E ele então agora, voltando-se para essa lei, ele diz: eu quero viver assim, porque eu andando assim, eu me conforto. E aí ele lembrava também de como o Senhor havia agido no meio do seu povo, livrando o seu povo, libertando o seu povo, conduzindo o seu povo. E nós temos aqui uma colocação interessante que aparece no verso 53: de mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. De mim se apoderou a indignação. Talvez aqui a gente possa imaginar essa indignação na dimensão daquela que Moisés teve, quando Moisés chega
do Monte Sinai, e ele olha aquele povo adorando o bezerro, e ele fica tão tomado de ira e de indignação, que ele atira as tábuas da lei. Então o salmista coloca para nós: eu tenho me apoderado, a indignação tem se apoderado de mim. E essa palavra lá no hebraico, essa palavra indignação aqui, é uma palavra até muito rara lá, né? Especialmente na Bíblia, uma palavra bem rara, e ela se refere a um calor intenso ou a um vento ardente aí, né? Então é como se o salmista estivesse dizendo que dentro dele, né, havia um justo zelo, de tal maneira que esse justo zelo que ardia, que queimava dentro dele, ficava pegando fogo quando ele via de fato a impiedade no meio da sua terra. Ele sentia a tamanha indignação que ele ficava como que queimando por dentro diante de tanta situação de impiedade que ele via ao seu redor, o povo zombando, o soberbo zombando continuamente dele, zombando continuamente da lei de Deus, e ele vendo também os pecadores abandonando a lei de Deus e andando segundo as inclinações dos seus próprios corações. E a Bíblia é muito clara: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem trama caminhos de morte, segundo o livro de Provérbios. Nós andamos aí, quando nos afastamos da palavra de Deus, nós andamos na impiedade, nos deixamos seduzir, podemos nos deixar seduzir pela impiedade. E pior do que isso, nós às vezes nos conformamos com o presente século, e esse é o maior perigo, é nós nos amoldarmos, é nós tomarmos a forma. Conformar é tomar a forma, e às vezes inconscientemente vamos deixando conceitos e valores ímpios, contrários àquilo que o Senhor estabelece na sua lei, na sua palavra para nós, nos amoldando e tomando forma, e nós vamos tomando a forma disso, a nossa vida vai tomando a forma disso. Quantos estão por aí defendendo ideias progressistas? E aqui, quando eu falo progressista, eu me refiro a todos aqueles conceitos e ideias que vêm com o marxismo cultural, que invadem as nossas mentes, as nossas vidas cotidianamente, através de cinema, através de TV, através de livros e artigos e tudo mais, escolas, faculdades. Quantas coisas dessas vêm tomando, vêm agindo, vêm entrando sorrateiramente, e nós, por não estarmos alicerçados, arraigados na palavra de Deus, como o salmista fala, nós vamos deixando essas coisas entrarem e vamos tomando a forma disso. Então, nós precisamos estar atentos aí, para que nós não deixemos a impiedade entrar na nossa vida, não nos conformarmos com a impiedade. Lá em Romanos 1,18, a gente lê: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então nós vemos que Deus mesmo se ira contra toda impiedade e perversão dos homens. E nós, às vezes, assistimos ou corroboramos com a impiedade, e deixamos a impiedade entrar na nossa mente, no nosso coração, né? Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, a isto. Nós precisamos estar atentos para que não nos deixemos. E olha aqui, o texto de Romanos 1, 18 e 19 diz que não há desculpa, porque Deus se manifestou. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, entre nós. Então, Deus já manifestou. Os perversos, esses perversos que o salmista estava combatendo aqui, esses pecadores que o salmista estava combatendo aqui, não são gentios, não eram gentios também, mas esses perversos aqui que ele estava combatendo também eram aqueles que estavam dentro do meio do povo, que estavam se deixando afastar da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus. Muitas vezes nós também nos deixamos seduzir
por aqueles que, se dizendo irmãos, estão com ideias contrárias ao ensino da palavra de Deus, ou então estão querendo adulterar ou mudar a palavra de Deus. Não aquela impiedade aberta, como a gente vê naqueles que não temem ao Senhor, que estão por aí mudando o Evangelho, anunciando o Evangelho conforme o Jesus da gente, que foi cantado e manifestado no carnaval aí. Mas nós estamos, às vezes, seduzidos por ideias que vêm tirar, de fato, a verdade do nosso coração. Quer roubar a verdade do nosso coração. Fique atento a isso. O salmista nos alerta para isso. Ele se apoderou, ficou ardendo por dentro, não é? Ele ficava queimando por dentro por causa disso. Nós precisamos também ter essa santa indignação. Romanos 12, 1 e 2, é um texto bem conhecido, né? Que nós não devemos de fato nos conformarmos com este século, mas mudar pela renovação da nossa mente, transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, renove a sua mente através da palavra do Senhor, renove o seu coração através da palavra do Senhor. Busque na orientação da palavra de Deus a direção para a sua vida, uma vida que glorifique a Deus, não se conformando com a impiedade, não aceitando a impiedade, mas vivendo aí para testemunhar como sal e luz, né? E eu quero deixar uma última orientação aqui para que nós possamos ter uma vida que glorifica a Deus. Lá nos versos 54 a 56, o salmista, ele diz que ele buscava relacionar-se com Deus, ele buscava intimidade com o Senhor. Então ele diz: os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, porque ele conhece Deus, porque ele conhece a vontade de Deus, porque ele conhece aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Ele agora se alegra em adorar, em louvar, em bendizer ao Senhor. Ele agora vai buscar, ele vai declarar através da música a sua adoração ao Senhor. Então ele diz: os teus decretos são o motivo dos meus cânticos. Eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, porque os teus decretos estão movendo a minha vida, conduzindo a minha vida, e porque eu conheço a tua vontade para a minha vida. E ele diz: os teus decretos são os motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Aí essa ideia, casa da minha peregrinação, pode também ser no meu alojamento também, poderia ser traduzido assim, mas a ideia aqui, não é da transitoriedade, a ideia aqui é da temporalidade, a ideia aqui é de que ele de fato se via como um peregrino, de que a sua existência era passageira, de que ele estava num alojamento provisório. Então a casa da peregrinação é a nossa vida transitória, temporária, passageira. Então nós precisamos entender que a nossa vida aqui é breve, é curta. Eclesiastes disse: o homem nascido de mulher vive breve tempo. Então nós vivemos um breve tempo. Nossa vida é como uma flor que nasce, cresce e já logo murcha. Também Jó declarou isso, salmistas declaram isso. Nós somos como a erva. Então aqui, durante esse período que é tão curto, que é transitório, nós estabelecemos aqui o que vai ser da nossa eternidade. Nós aqui, nesta vida curta e transitória, nós vamos será determinado o que irá acontecer na eternidade com a nossa vida. Então o salmista diz: lembro-me, eu estou aí realmente buscando andar nos teus decretos, eles são o motivo dos meus cânticos. Então diz no 55: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite. Então o salmista diz: quando eu estou agora à noite, na escuridão da noite, na solidão da noite, quando eu estou sozinho, eu lembro-me do teu nome. Aqui o salmista diz que a noite para ele era uma oportunidade para que ele meditasse e também louvasse ao Senhor.
E é interessante porque ele coloca aqui Senhor, o salmista coloca aqui a expressão Yahvé, e na nossa tradução, Senhor aparece em caixa alta. Yahvé, a ideia do Criador de todas as coisas, o Senhor do céu e da terra, aquele que é o soberano sobre todas as coisas, aquele que fez tudo e que sustenta tudo que foi criado, aquele em que tudo está apoiado e alicerçado. Então o salmista usa essa expressão para mostrar que, Senhor, eu tenho meditado, eu tenho buscado te adorar, te bendizer, e quanto mais eu medito, e à noite eu quero te buscar e te adorar, e aí eu medito, e aí eu desejo mais ainda observar a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e aí eu tenho mais desejo ainda de observar a tua lei. Na Bíblia, a gente encontra nos Salmos, inclusive, a gente encontra muitos momentos em que os salmistas estavam adorando ao Senhor na madrugada, adorando ao Senhor na escuridão da noite, na solidão da noite. Lá no Salmo 42, verso 8, o salmista diz isso. Lá no Salmo 77, o salmista diz isso. No Salmo 92, 1 a 13, o salmista diz isso, né? Então, aqui, momentos de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, num momento de quietude, de busca pessoal. Aí, essa é a ideia da noite. E o salmista diz: lembro-me do teu nome durante a noite, quando eu estou só, quando eu estou na minha solidão, quando eu estou até mesmo no escuro, né? E aí, ele vai dizer no verso 56, tem-se dado assim comigo. O que tem se dado com ele? O que acontecia com ele que ele diz, porque guarda os teus preceitos? O que acontecia com ele? Ele estava se referindo aqui ao seu regozijo, à sua alegria, ao seu conforto, à sua esperança, à sua confiança, à renovação da sua mente. O que estava se dando com ele é que ele estava alicerçado no Senhor. E porque ele tinha essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, então ele estava aqui dizendo que ele era um homem bem-aventurado, um homem abençoado, um homem que de fato experimentava aqui um coração tranquilo na presença de Deus. Não é fácil. Às vezes nós estamos sozinhos, refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre o nosso relacionamento com Deus, ou fazendo as nossas orações, e nos vemos completamente falhos e pecadores, nos vemos completamente, às vezes, nos achamos indignos mesmo, e de fato somos, mas a ideia aqui dele é que ele então, porque ele procurava viver de acordo com a vontade de Deus, porque ele procurava guardar os preceitos de Deus, porque ele procurava viver de acordo com aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele, então ele poderia se considerar o homem mais feliz, o homem mais bem-aventurado, e encontrar aí um sentido para a sua existência, um sentido para a sua vida. Nós encontramos o salmista declarando lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o homem que teme ao Senhor, que guarda os preceitos do Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Então, o salmista declarou isso, que ao longo da sua vida curta e passageira, que ao longo desse período transitório em que ele vivia aqui nesta terra, que ele viveu aqui nesta terra, ele estaria vivendo, ele estaria comprometido em fazer a vontade do Senhor. Ele fez uma promessa de andar nos caminhos do Senhor. Ele reconheceu quem era o Senhor na sua vida, por isso ele invocava o nome do Senhor, ele lembrava do nome do Senhor durante a noite. E ele então assumiu um compromisso: tu és o meu Deus,
eu sou teu servo, tu és o meu Deus, eu quero viver para ti, tu és o meu Deus, eu quero andar nos teus caminhos. Então, eu creio que quando nós olhamos para a nossa vida dessa forma, será impossível não temermos e não amarmos ao nome do nosso Deus, não glorificarmos ao nosso Deus, não é? Então, guarde isso. Você quer glorificar o Senhor? Você quer andar no Senhor? Espere nas promessas do Senhor, espere na aliança que Deus fez com você através de Jesus Cristo. Espere nessa aliança, porque nós recebemos então em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o penhor, é a garantia do cumprimento das promessas, de todas as promessas de Deus para nós. Espere nisso. Não se conforme com a impiedade, rejeite o mal. Não diga que o mal é bom e o bom é mal, mas realmente transforme a sua mente, renove a sua mente, o seu coração, não se conformando com a impiedade, e busque aí de fato ter intimidade com o Senhor, relacionar-se com o Senhor. Não deixe que a sedução do mundo te envolva e te afaste do Senhor, mas confia nele, anda nos caminhos dele, que Deus assim o abençoe. Vamos orar? Amado Deus, nós somos gratos, ó Pai, por esta hora, e rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, e rogamos, Deus, que Tu nos fortaleças e nos ampares, porque queremos de fato, Deus, glorificar-Te com as nossas vidas, ó Pai. Mas Tu sabes, ó Deus, que por nós mesmos somos pecadores, fracos, e não, ó Deus, conseguimos plenamente viver, ó Deus, de modo que Te agrada. Mas nós clamamos que a Tua misericórdia se renove a cada manhã e que Tu nos perdoes, ó Deus, em Cristo Jesus, que Tu nos ajudes, ó Deus, em Cristo Jesus, a nos fortalecermos e a fazermos a Tua vontade. E nessa hora, Pai, eu quero orar, ó Deus, pelos Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão nos seus lares, nas suas casas, que Tu, ó Deus, os abençoe, que Tu, ó Deus, os fortaleça, que Tu, ó Deus, os sustente nessa hora, em nome e por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, bondoso, todo-poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, e que o poder, a unção e a direção do Santo Espírito estejam com cada um de vós e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus como Salvador de suas vidas sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.